No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões de passageiros. Após dominar a cabine do piloto, eles colidiram esses aviões contra o World Trade Center, o Pentágono, e há suspeitas de que um não só não conseguiu chegar até a Casa Branca, porque seus passageiros tentaram retomar a aeronave, o que a fez cair na Pensilvânia. E isso antes de chegar a Washington. Mas isso foi só o começo do massacre. Meu nome é Maop, e hoje eu estou aqui de luto não só pelas vítimas do 11 de setembro, mas também pelas centenas de milhares de pessoas que morreram após essa data. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, milhares de pessoas levantaram e foram para seus trabalhos como sempre fizeram. E fizeram as mesmas coisas que faziam todos os dias, até que a tragédia se abateu sobre elas. 2 aviões sequestrados por terroristas muçulmanos, que são pessoas que professam uma religião onde só há um único Deus, que é Alá, atingiram no espaço de 20 minutos os 2 prédios das Torres Gêmeas, com o impacto abalando toda a estrutura, mais a gasolina que vazou dos tanques completamente cheios dos aviões. O interior do edifício foi completamente encharcado por combustível. Quando este se incendiou, estima-se que a temperatura chegou à casa dos 800 graus, o que fez com que as colunas de sustentação dos prédios derretessem, provocando seu desabamento, e matando no processo 3.000 pessoas e ferindo outras 6.000. Embora o 3º avião tenha caído no Pentágono, não há relatos de vítimas fatais ali, além das que ocupavam a aeronave. A mesma coisa foi com o 4º avião, que caiu em campo aberto, na Pensilvânia. Hoje, faz 16 anos em que essa tragédia ocorreu. Mas de lá para cá, o número de vítimas dos terroristas não parou de aumentar. E o mundo que nós tínhamos, foi mudado para pior por aqueles mesmos aviões. Muitos teóricos da conspiração espalham diversas teorias sobre se os Estados Unidos sabiam ou não que o atentado aconteceria, se eles mereceram ou não, ou se mesmo eles participaram direta ou indiretamente. Mas o que toda essa discussão faz é tirar o foco do principal problema que deveria estar preocupando a você, ou até mesmo você. O que as pessoas às vezes esquecem é que os terroristas já matavam muitas pessoas antes do 11 de setembro. Só que após essa data, o número de vítimas subiu mais de 400% do ano de 2001 para cá. Os terroristas são pessoas que visam mudar uma parte do mundo que eles não concordam com ações que buscam desencadear o máximo de medo e pânico possível, tais como mortes em massa de pessoas e destruições de monumentos públicos. O ataque do dia 11 aos Estados Unidos buscava mostrar que eles não eram imunes a esse tipo de atentado e que eles poderiam sim ser atingidos. O ataque buscava também incutir um medo em seu povo. E nisso, os terroristas foram completamente bem-sucedidos. Veja só, por causa desses atentados, os Estados Unidos passou a ser um país com bem menos liberdade do que antes, o que acabou tornando penoso de se conseguir uma das coisas que foi responsável por fazer dele o que ele é hoje, a imigração. Se antes era relativamente fácil e eles até mesmo encorajavam as pessoas de conseguir um visto para poder visitá-los ou até mesmo morar lá, após o dia 11 de setembro de 2001, as coisas ficaram muito mais complicadas.
durante um tempo ficou impossível de se conseguir um visto para os Estados Unidos. E até hoje em dia, há uma dificuldade que não existia antigamente. Seu governo também aprovou uma lei que os permite vistoriar qualquer meio de comunicação particular, seja ele de cidadãos americanos ou não, desde que eles desconfiem que essas pessoas possam ter qualquer tipo de ligação com terroristas. Por influência também dos Estados Unidos, todas as normas de segurança do mundo tiveram um estreitamento da liberdade individual das pessoas. Além disso, o povo americano sofre hoje de um medo incalculável de que algo assim possa novamente tornar a acontecer. E por tudo isso, os terroristas perceberam que o que eles queriam alcançar poderia ser conseguido através dos métodos que eles queriam usar. E por isso que a partir dali, as mortes no mundo só aumentaram. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa feita entre os anos de 1970 e 1980, houveram 12 mil casualidades fatais provocadas por ataques terroristas no mundo, com outras 11 mil feridas. Do ano de 81 até 2000, esse número pulou para 120 mil pessoas mortas, com mais 116 mil feridas. Mas de 2001 até o dia de hoje, esse número pulou para a casa absurda de quase 500 mil de pessoas mortas, sendo que com outro 500 mil de pessoas feridas por ataques terroristas no mundo inteiro. O que é pior é que esses números podem duplicar nos próximos 10 anos, se nada for feito, e não conseguirmos mudar a situação em que hoje vivemos. Todos nós devemos tentar fazer algo para mudar a situação em que nos encontramos hoje. Seja através das redes sociais, para fazer com que a sua opinião seja conhecida por todos, ou através de um político que você ainda acredite, mas principalmente através de você mesmo. Pois o problema começa a partir do momento em que as pessoas não querem enxergar os terroristas pela maneira em que eles deveriam realmente ser enxergados. Acompanhe comigo. Se um país invade outro e começa matando seus cidadãos e destruindo esse país, a razão diz que o governo tem que combater e retaliar esse invasor para proteger seus cidadãos. Isso se chama guerra. Mas muitos ideólogos acreditam que dar alcunha de guerra para o que o terrorismo faz seria legitimizar eles. Mas, indiferente de você querer acreditar ou não, aceitar ou não, a verdade é que os terroristas já estão em guerra conosco. Pois eles invadem países, assassinam pessoas e destroem o que puder no processo. Agora, por que eles fazem isso? Bem, o motivo por trás de suas ações pode ser levado até a intolerância religiosa deles. Pois para os muçulmanos, assim como em dezenas de outras religiões, a única religião verdadeira é a deles. E todas as outras pessoas do mundo, se não forem convertidas à sua religião, não serão consideradas como semelhantes, e serão mais como maldições que deveriam ser exterminadas. E esse deveria ser o primeiro ponto de discussão para todos. Pois qualquer religião que quiser punir qualquer pessoa por não segui-la, está errada e deveria ser combatida. Ponto final. Mas há uma noção errada da tão falada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não pode ser usada como desculpa para provocar intolerância ou ódio. Se você tem sua religião e ela diz que a mulher, por exemplo, só pode fazer qualquer coisa através da aprovação do marido, você não pode, por causa de suas crenças, julgar e condenar qualquer outra mulher que tome suas próprias decisões, se ela não seguir a sua religião. E se por acaso, na sua religião, um homem que vive com outro homem é errado ou pecaminoso,
Você não pode ficar falando isso para pessoas que não fazem parte do meio da sua religião, que acredite nas mesmas coisas que você. O direito e a liberdade para todos deveriam ser exercidos. E o seu direito de falar termina quando começa o direito do outro de não querer te ouvir. Outra coisa que deveria ser cobrada por todos é que todas as pessoas do mundo deveriam ser protegidas de sofrer qualquer tipo de maltratos, seja ela infligida por governos ou por religiões. Todos no mundo deveriam ter o dever de proteger e o direito também de ser protegidos. Pois vejam só, os terroristas muçulmanos, por exemplo, eles acreditam completamente na Sharia muçulmana e a seguem fielmente. Entre algumas de suas pérolas está que a mulher deve ser espancada e apedrejada se ela for estuprada. E a única coisa que poderá salvá-la é se ela tiver 4 testemunhas mostrando que ela foi estuprada. E não vale qualquer outro tipo de prova. Se não houver 4 testemunhas dizendo que ela foi estuprada, ela será condenada a ser apedrejada. Outra coisa que acontece também é que o homem tem o direito de estuprar sua mulher. E ele também tem o direito e o dever de espancá-la para educar. Mas agora, antes que vocês se revoltem com esse absurdo, eu lhes pergunto, que diferença há nisso das lições de certas religiões de que se você for homossexual ou uma mulher de liberdade sexual, você será condenado ao inferno? Então, por isso, eu repito de novo, cada um de nós devemos lutar diariamente contra o preconceito e quanto à intolerância religiosa. E isso para que não chegue o dia em que tenhamos em nossas portas homens armados com bombas, facas, pistolas, ou seja lá o que mais eles queiram usar para nos impor a sua noção distorcida de justiça, querendo nos fazer mal ou a qualquer outro de nossos conhecidos. Outra coisa que nós devemos espalhar é que qualquer pessoa que ataque outras pessoas ou as ameace de alguma forma deveriam ser tratados como invasores de nações inimigas e, como tal, deveriam ser combatidas. Ou nunca mais o mundo terá paz novamente. Fala-se muito que os terroristas não podem ser caçados e mortos por estarem abrigados em zonas de civis. Mas e quanto às centenas de milhares de mortos por esses mesmos terroristas? Mortos civis. Será que eles também não deveriam ser protegidos? Será que a proteção dos tais civis, que muitas vezes apoiam o pensamento dos terroristas, são mais importantes do que todos os outros que eles já mataram e principalmente todos os outros que eles futuramente matarão? Quantas pessoas mais terão que matar figuras como Abu Bakr, que é o líder do Estado Islâmico, ou mesmo Ayman al-Zawahiri, que é o líder atual da Al-Qaeda? Ou quanto mais do mundo terá que ameaçar com mísseis nucleares o terrorista disfarçado de político Kim Jong-un antes da ONU tomar providências? O mal está à nossa volta. Mas não acredite que esse mal está na opção sexual das pessoas, ou mesmo no que elas acreditam ser um ser superior ou não. O mal está na atitude de machucar, de matar qualquer pessoa que não tenha feito nenhum tipo de mal para merecer isso. Precisamos dar um jeito na situação do jeito que ela se está agora. Porque, se nada for feito, não demorará muito para aqui mesmo no Brasil termos casos de terrorismo. E não é o caso de um problema estrangeiro. Isso é uma coisa que envolve todos nós. Afinal, se você tem a chance de viajar para o exterior, o que impede de você, na sua viagem com a sua família, ser atingido por uma bomba terrorista? E se você acha que ficar no Brasil é protegido, basta você pensar
em todas as coisas violentas que acontecem no nosso país, seja através dos bandidos, seja através dos intolerantes religiosos. A violência está em todo lugar. O mundo hoje está em luto, mas não só por causa de tudo que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, mas também por tudo que houve dali em diante.